Francisco Oliveira, professor de Filosofia e mestre em Estética e Filosofia da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Olá a todos, bem-vindos ao nosso webinar sobre a inteligência artificial e os seus problemas éticos, promovido pelo Estudo em Casa. Eu sou a Ana Sofia Magalhães, eu sou a Ana Beatriz, da Escola Secundária de Granada, e também temos aqui ao nosso lado Gonçalo. Olá, boa tarde, sou o Gonçalo, faço parte da Escola Secundária Doutor Larares Cortura. Bem-vindos. Hoje iremos contar com a intervenção do ilustre professor Francisco Oliveira, professor de Filosofia, para que posteriormente contemos com as vossas questões que devem deixar na caixa de diálogo, a que depois o professor fará o favor de as responder. Olá, boa tarde a todos, obrigado por estarem aí, obrigado à Beatriz, à Sofia, ao Gonçalo por estarem comigo nesta empreitada, nesta emissão, e muito obrigado particularmente pelo ilustre, não é? Bom, enfim, como a Ana Sofia disse, e muito bem, estamos aqui para discutir os problemas éticos gerados pela criação de sistemas de inteligência artificial. Ainda assim, diria eu, seria lacunar, deixaríamos algo muito importante por dizer, se não começássemos por distinguir dois conceitos fundamentais, que são o conceito de pensamento e o conceito de inteligência artificial. Eu penso que estarei já a compartilhar o meu ecrã, correto, Ana Sofia? Sim. Muito bem. Exato. Vamos ver se eu consigo passar para... muito bem. Exatamente. Eu diria que esta discussão que nos traz aqui hoje, a discussão dos problemas éticos gerados pelos sistemas de inteligência artificial, tem que ser antecipada por esta distinção, que é a distinção entre pensamento e inteligência artificial. No fundo, uma distinção que decorre do debate provocado pelo teste de Turing. O Turing foi um matemático inglês, considerado o pai da ciência computacional, da inteligência artificial, e também uma experiência mental, imaginada por um filósofo, professor em Berkeley, que é o John Searle, que é uma figura incontornável nesta discussão, e cujo debate, estava eu a dizer, de facto nos leva a crer que há boas razões para distinguir pensamento de inteligência artificial. As razões são várias, podemos voltar lá mais tarde quando abrirmos o debate, mas, no entanto, a conclusão a que podemos chegar é basicamente esta. Por exímios sejam os computadores em termos sintáticos, reparem que há máquinas que conseguem, inclusivamente, detectar situações em que não são capazes de operacionalizar todas as instruções que recebem. A verdade é que dificilmente poderemos vir a considerar as máquinas motores semânticos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as máquinas poderão executar na perfeição as instruções com que foram projetadas, digamos assim, mas dificilmente irão a compreender as regras que executam. Portanto, esta noção de compreensão, que é exclusiva dos seres humanos, diria eu, de facto falha, ou melhor, não existe nos sistemas de inteligência artificial. Portanto, esta é uma distinção que eu gostava de fazer logo de início, depois podemos falar mais sobre isto, mas que, de facto, não pode ser esquecida a partir do momento que, e agora sim, falarmos daquilo que é a inteligência artificial. Ou seja, uma vez esclarecido que as máquinas, embora reproduzam faculdades humanas, mas não pensam, não é? Importa dizer que faculdades são essas, como é que essas faculdades se desenvolvem, não é? E onde é que nós podemos dar conta delas, no fundo, o que é a inteligência artificial, como funciona e onde é que ela está, onde é que podemos encontrá-la. Ora bem, em relação ao que é a inteligência artificial, eu diria que a primeira coisa a dizer é que tudo começa com algoritmo, ou seja,
com um conjunto de regras e instruções que os sistemas vão depois operacionalizar. E, reparem, tal como quando realizamos qualquer tarefa com um objetivo específico. Fazer um bolo, por exemplo, a partir de um livro de receitas, lemos as instruções, seguimos-las ordenada e sistematicamente, sem queimar etapas, para que não sejamos surpreendidos com situações imprevistas, até obtermos o resultado final. Ora bem, acontece que nos sistemas de inteligência artificial, as instruções, ou dados de entrada, é assim que se chamam as instruções, são convertidas em sequências binárias, isto é, sequências de zeros e uns, ou melhor, em padrões de estímulos elétricos correspondentes a essas mesmas sequências, por exemplo, padrões de pixels no ecrã, isto que estão a ver à vossa frente, ou ondas sonoras captadas por um microfone, por exemplo. O que acontece? Quanto maior for o número de instruções, as variáveis, maior será a capacidade de covariação do sistema de inteligência artificial, mesmo a dizer as combinações possíveis ao alcance do sistema. Daí que possamos falar em dois tipos de algoritmos. Algoritmos simples, isto é, detalhados para a execução de uma tarefa específica, unívoca, portanto, portanto, que geram algoritmos, no fundo, que permitem gerir bancos de dados, e depois algoritmos bem mais complexos. E aqui é que a coisa começa a tornar-se particularmente interessante. Isto é, algoritmos que geram autonomamente novos algoritmos a partir de enormes bancos de dados e em função de diferentes ambientes específicos. Isto vai ser muito importante para uma discussão que vamos fazer lá mais à frente. Portanto, temos algoritmos simples que executam, permitem aos sistemas de inteligência artificial executar tarefas específicas com um resultado único, e depois temos sistemas autodidatas que inferem, já não gerem apenas dados, mas gerem conhecimentos, ao ponto de inferir novos conhecimentos a partir dos conhecimentos que já tinham, que já dispunham. Portanto, algoritmos simples, se quiserem, e algoritmos mais complexos. Portanto, já sabemos o que é, já sabemos como funciona, mais ou menos. Onde é que está? Está em todo lado. Está desde as situações mais banais, como as compras e as operações bancárias online, por exemplo, com a organização das rotinas diárias. Se não pensem nos assistentes pessoais digitais nos vossos smartphones, que respondem a perguntas e fornecem recomendações, aos sistemas mais complexos, como por exemplo as casas inteligentes, não é? Que são sistemas que aprendem, por exemplo, a economizar energia a partir dos nossos comportamentos, a partir dos comportamentos das pessoas que vivem nessas casas. Enfim, não só está em todo lado, de facto, como tem-se revelado de grande utilidade. Eu gostava, porque no final desta conversa vamos apontar alguns problemas aos sistemas de inteligência artificial, mas gostaria que ficasse clara a ideia de que a inteligência artificial não só é muito útil, como poderá vir a ser mais útil ainda. Sobretudo se pensarmos, por exemplo, nos benefícios que poderão trazer ao combate às alterações climáticas. Reparem que os satélites estão a recolher dados climáticos a níveis nunca antes vistos, além que as previsões meteorológicas, como se verão, nunca garantiram tanto detalhe. E, sobretudo, diria no domínio da medicina. Pensem neste último domínio, que a inteligência artificial não só tem sido muito útil no combate ao Covid-19, o sistema de controle térmico nos aeroportos, as radiografias computadorizadas das tomografias dos pulmões, a utilização da propagação do vírus, como, em termos gerais, tem sido muito útil neste domínio da medicina, em gerar padrões que podem levar a novas descobertas. E aqui estou a pensar muito concretamente numa empresa britânica
a DeepMind, que calcula e criou um sistema de inteligência artificial que conseguiu conferir tridimensionalidade a 350 mil proteínas. Não são 350, são 350 mil proteínas, entre as quais algumas desconhecidas até hoje, deixando antever, como calcularão, a produção de novos medicamentos. Portanto, muito útil e, no futuro, mais ainda, logo saibamos gerir os sistemas, como vamos ver. A questão que se coloca agora é se, a par deste fascínio exercido pela IA, a partir de agora vou dizer IA, não é? Inteligência Artificial, proporcionadora de bem-estar e sem a qual já não podemos viver, a questão que se coloca neste momento é se não estaremos, e aqui sem que alguns se apercebam disso, da importância desta ação, diria eu, a construir sociedades paradoxalmente assustadoras, como acontece no Admirável Mundo Novo. O Admirável Mundo Novo é um romance escrito por esse senhor que tem à vossa frente, o Aldous Huxley, em 1922, que se passa no ano ainda futuro de 2540, cerca de 600 anos depois de Ford, não é por acaso, Ford, o senhor dos automóveis, não é? Em que se descreve uma sociedade distópica, perguntem aos vossos professores de literatura o que é isso da distopia, em que se descreve uma sociedade distópica organizada por castas e em que se promete, a partir de um sistema de justiça e felicidade universais, para que depois, bem vistas as coisas, caiamos numa sociedade ultra vigiada, não é? Sem espaço para a iniciativa, para atos livres e qualquer privacidade. Aliás, tanto foi, este é um livro, o primeiro de 3, uma trilogia, em que este problema é explorado. O segundo é o 1984, do George Orwell, de onde vem a expressão que dá título a esse programa, enfim, manhoso do Big Brother, não é? I'm watching you. A ideia de que estamos a ser sempre vigiados. O terceiro livro desta trilogia é o Fahrenheit 954. Portanto, 3 livros que colocam esta questão. Isto é, se por detrás destes benefícios indiscutíveis que a inteligência artificial traz a cada um de nós e às sociedades em geral, não haverá um perigo escondido com o qual deveremos poder vir a saber lidar. Bom, em relação à omnipresença da mesma, da IA, não há qualquer dúvida. Desde logo os exames que eu dei, que acabei de dar há pouco, sobretudo na medicina, mas pensem em mais situações. As pesquisas na web dão um jeitão, as traduções automáticas cada vez mais refinadas, não é? Qualquer dia os tradutores menos literados vão para o desemprego. O cruzamento de dados e o reconhecimento de padrões nos serviços e na administração pública, as cidades dotadas de sistemas que permitem controlar o tráfego, por exemplo, para melhorar a conectividade e termos cidades menos congestionadas, os carros com sensores automatizados que permitem identificar situações potencialmente perigosas e evitar acidentes, por exemplo. Enfim, uma miríade, uma panóplia de situações que há alguns anos atrás não passavam de ficção. Isto existe neste momento. Acontece, porém, que nem tudo corre sobre rodas, por falar em automóveis. Se não, vejamos estes exemplos compras online. As vantagens são discutíveis. Poupamos sempre, evitamos filas, para não falar do ambiente se tivéssemos que nos deslocar de automóvel, não poluímos. No entanto, não é menos verdade que nos tornamos mais vulneráveis a campanhas publicitárias que provavelmente preferíamos evitar. Reparem que a IA fornece recomendações personalizadas às pessoas com base em pesquisas e compras anteriores, acabando, paradoxalmente, por alimentar o consumismo e, desse modo, contribuir para a devastação de recursos no planeta. Em relação às pesquisas, não é. Por um lado, o sistema é extremamente
útil. Os motores de busca, como vocês sabem, do YouTube, etc., por aí fora, aprendem com a entrada de dados, providenciando novos dados relevantes. Por outro, a capacidade de cruzamento de dados é de tal modo ampla, não é? Que alguns dos resultados acabam por tornar-se um fator de dispersão, além dos resultados que não merecem qualquer credibilidade. E aqui falo muito concretamente, no último grito, no que a estas questões diz respeito, estou a falar das deepfakes, dos conteúdos sintéticos. Isto é, há sistemas de inteligência artificial que constroem vídeos a partir da manipulação de dados disponíveis na internet, sons, imagens e outros vídeos, que tornam indistinguíveis ficção e realidade. O Obama foi vítima disto, muitas artistas e atrizes são vítimas disto, que são colocadas em ambientes próprios, por exemplo. Em relação ao cruzamento de dados por parte dos serviços e da administração pública, e aqui aproximamos-nos da questão ética. Por um lado, o cruzamento de dados permite agilizar e simplificar alguns serviços. Por outro, não é menos verdade que a simplificação, quase sempre determinada, isto é muito importante, por algoritmos que não chegam a ser explicados, poderão refletir preconceitos e tomar decisões verdadeiramente discriminatórias, com impacto nas nossas vidas e na vida das empresas, por exemplo. Não há muito tempo, por exemplo, a autoridade tributária holandesa, munida de um algoritmo capaz de identificar indivíduos com maior propensão para cometer fraudes no que ao abono de família diz respeito, passou sistematicamente a considerar os agregados familiares imigrantes como propensos à fraude. E sem qualquer explicação, sem qualquer fundamentação razoável, reclamou a devolução desses mesmos abonos, não é? O mesmo no Reino Unido foi obrigado a abandonar, por exemplo, um algoritmo que favorecia estudantes do ensino privado no acesso à universidade por ponderação curricular. E outra ainda, que analisava os pedidos de visto, vejam bem, com uma estranha tendência para avaliar negativamente cidadãos não caucasianos. Não é? Isto é muito importante. Em relação às cidades inteligentes, se por um lado nos permitem sonhar com cidades menos congestionadas, os sistemas de monitorização instalados não deixam, por outro lado, ser preocupantes no que diz respeito à recolha indiscriminada de imagens e de dados biométricos. Sobretudo se pensarmos em regimes totalitários, como acontece na China, em que esses dados são utilizados para vigiar, classificar e perseguir cidadãos. Este propósito, eu não posso deixar de recomendar um comentário fabuloso que chama-se Preconceito Codificado. Vejam e vão ficar tão assustados quanto eu. Em relação aos carros inteligentes, se por um lado nos permitem evitar alguns acidentes, no fundo à semelhança do que se passa em cenário de guerra com os drones, não é? Que aprendem a evitar cidadãos civis, não deixam, por outro lado, de evidenciar falhas com consequências verdadeiramente desastrosas. Como aconteceu, isto para vos situar sempre relativamente a situações reais, como aconteceu não há muito pouco tempo, no estado norte-americano do Arizona, quando um carro autónomo da Uber não conseguiu impedir a colisão contra uma mulher que atravessava uma zona da estrada pouco iluminada e fora da passadeira. Ora bem, aqui chegamos ao ponto central desta discussão, porque são de facto os carros autónomos que estão na base desta discussão, isto é, se as máquinas poderão um dia vir a aprender moralidade. Se não reparem, o carro dos carros autónomos, mais uma vez,
Por um lado, não só não conseguem lidar com situações irregulares, não previstas, como a da senhora que estava a atravessar numa parte pouco luminosa, como não contempla todos os danos colaterais possíveis, por exemplo, num caso de colisão iminente. E isto tem de facto estado no debate, senão das questões, dos problemas éticos. Não pensem no seguinte: a primeira situação, quem é a responsabilidade no caso da senhora que é atropelada? Do condutor que preferiu confiar no sistema de condução autónoma a confiar nos seus próprios instintos que provavelmente lhe permitiriam não atropelar a senhora? Do criador da navegação inteligente que não prevê todas as situações? Dos fabricantes deste tipo de automóveis? E no caso, no caso dos danos colaterais não previstos, qual é o critério a seguir? Salvamos o condutor a todo custo, no caso de uma colisão iminente, como é que fazemos? Salvamos o condutor a todo custo, mesmo que esses sistemas não estejam, por exemplo, ao alcance de toda a gente, de todas as bolsas? Digo, existirão vidas mais valiosas do que outras? Ou seguimos, por exemplo, um critério utilitarista voltado para a minimização dos danos e como contabilizar os danos? Esta é a questão. Em função do número de pessoas envolvidas, atropelar a pessoa em vez de 5, mesmo que essa pessoa seja, por exemplo, um engenheiro informático a trabalhar num programa capaz de prevenir o Alzheimer e os 5 terroristas acabados de fugir da prisão, temos aqui um problema, uma série de questões, a par de tantas outras, em domínios distintos, como por exemplo no domínio do recrutamento laboral, não é? Que reflete preconceitos e acaba por discriminar cidadãos em favor de outros, não é? Por exemplo, há um estereótipo, os asiáticos são mais submissos, mais gentis, etc. Por aí fora. Enfim, há aqui uma série de questões que, de facto, nos levam a perguntar até que ponto é que os sistemas de inteligência artificial serão capazes de resolver estes dilemas éticos, numa palavra, se serão ou não capazes de vir a aprender moralidade. E aqui começamos a entrar, efetivamente, no cerne da questão. Atentos a este problema, os investigadores do Laboratório de Inteligência Artificial de IA de Seattle revelaram ter desenvolvido uma tecnologia capaz, vejam bem, de resolver dilemas éticos e fazer juízos morais. A tecnologia chama-se Delphis. Está aí para vocês verem e podem visitá-la. Escrevem Ask Delphis e colocam uma questão à tecnologia. Ou seja, podem visitar e façam a vossa experiência como fiz. O site foi visitado na primeira semana por mais de 3 milhões de pessoas e, como vão calcular, as críticas vindas dos especialistas não se fizeram esperar. E quando falam de especialistas, falam de psicólogos, filósofos e outros investigadores no domínio da IA. E o resultado é o seguinte: embora estejamos perante um sistema fascinante em alguns aspectos, por exemplo, o facto de o Delphis não hesita, e Delphis porquê? Já agora, porque por alusão ao oráculo grego de Delfos, que tinha respostas, não é? E que as pessoas, as mais ilustres, consultavam para saber o que fazer. Portanto, daí o meu título, o Delphis, o novo oráculo. Então, o Delphis não só não hesita em apresentar uma resposta, seja qual for a questão, mas é simultaneamente frustrante e perturbador. Por exemplo, tão depressa considera correto matar uma pessoa para salvar 100, quando considera correto, sem qualquer hesitação, doar o corpo de uma criança para investigações científicas, quando dar o corpo da criança à ciência, como considera errado, vejam bem, sem qualquer acrescento, que um indivíduo resolva pôr termo à sua vida se vier a tornar-se um fardo para a família, por exemplo, assim como considera errado, vejam bem, acusar de violação um indivíduo na base do depoimento de uma prostituta.
Portanto, uma prostituta não tem qualquer credibilidade à luz do Delfos. Ora bem, estas críticas podem traduzir-se em três fundamentais. A primeira, e a crítica feita por várias pessoas, mas, sobretudo, desta senhora, da Patrícia Churchland, que é uma filósofa da Universidade da Califórnia, que, no fundo, discriminou duas ou três críticas fundamentais a este novo oráculo ao Delfos. A primeira é que, enfim, ao contrário do que o Delfos faz, nenhum especialista em ética se atreveria a responder a questões, a perguntas tão importantes, sem que pedisse informação adicional. E, sobretudo, independentemente do contexto. A segunda grande crítica é que, mesmo que o sistema venha a prever a possibilidade das respostas virem a ser moldadas em função dos dados, entretanto, acrescentados, não é? O update do software, o que por si só é já um motivo de crítica, porque torna o sistema ilógico e inconsistente, isto é, tem respostas diferentes em momentos diferentes. A verdade, diz ela, que jamais poderemos excluir a dimensão subjetiva. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. O que jamais será possível num sistema que resulta do cruzamento neutral de dados objetivos. Por último, e neste caso mais importante, por muito grande que seja a quantidade de informação disponível, ela será sempre o reflexo das motivações e preocupações de quem introduz os dados, portanto, as instruções, os algoritmos, a partir dos quais o sistema processa as respostas. Neste caso do Delfos, para ficarem a saber, já agora, enfim, recolheram-se milhões de cenários cotidianos em sites eletrónicos e depois pediu-se aos trabalhadores de um serviço online que respondessem perante essas mesmas situações. E depois criaram-se padrões em função dos quais o Delfos apresenta uma resposta às perguntas colocadas. Repito, podem ir lá, coloquem questões e façam a experiência por vocês próprios. Enfim, em suma, acontece que os especialistas não prevêem, mesmo num futuro longínquo, que as máquinas possam vir a responsabilizar-se por ações. Elas serão sempre, as respostas serão sempre reflexo da cosmovisão, da ideologia, do modo de ver das pessoas que incluem as instruções nos mesmos sistemas. O que levanta um problema gravíssimo, que é quem é que dá as instruções? Quem é que introduz os algoritmos? E mais, quem vier a introduzir, quem for o responsável pela inclusão dos algoritmos, será capaz de fazê-lo de forma a que as instruções não venham um dia a voltar-se contra nós? Isto é, e aqui entramos no problema que é o grande problema atual, que é o problema já não da inteligência artificial, mas o problema da grande inteligência artificial, ou se quiserem, o problema do controle. Isto é, se um dia, aquilo que hoje não passa de ficção em filmes como Matrix, O Semeador, etc. por aí fora, se um dia as máquinas desenvolverem uma super inteligência e se autonomizarem em relação às instruções iniciais, estaremos preparados para lidar com uma situação dessas. Portanto, quem é que dá as instruções, sobretudo mais, como garantir que as instruções joguem a nosso favor? Isto é, como garantir que se um dia a superinteligência vier substituir-nos, não é? Isto é, que os sistemas se tornem autónomos, pensem no sistema de justiça, sistema de tributação fiscal, etc., que vierem a tornar-se autónomos, como é que garantimos que eles são sistemas com preocupações éticas de base e não apenas, e cujas decisões não resultam apenas do cruzamento objetivo de dados aleatórios, não é? Que têm a ver com as instruções iniciais. Basicamente,
será que seremos capazes de resistir a esta propensão, a esta estupidez humana de querer sempre mais, saber mais, independentemente das consequências, ou saberemos travar a investigação de modo a concentrarmos apenas nas vantagens. Esta é a questão levantada por Nick Bostrom, que é um indivíduo que dirige o Instituto do Futuro da Humanidade e que redigiu um documento com 23 cientistas, entre os quais o Stephen Hawking devem conhecer, em que de facto estabelecem limites para a investigação no domínio da grande inteligência artificial e deixam muito claro, se vier a revelar-se um ponto de não retorno, ou de inquietação total, ou de dúvida sistemática, deve interromper-se a investigação. Portanto, só deve haver investigação neste domínio se for segura, se não tivermos o futuro da humanidade em risco, digamos assim. Ora bem, em sintonia com estas preocupações protagonizadas por Nick Bostrom, temos a solução, ou se quiser, a política, chamei-lhe assim. Por exemplo, o Parlamento Europeu, e quem quiser estudar estas questões não pode ignorar este documento, publicou um documento chamado Inteligência Artificial, como funciona, porque é que isso importa, o que podemos fazer em relação a isso. Não há muito tempo, em julho de 2020, onde nada fica por discutir, superinteligência incluída, e que, entre as outras coisas, para agora estar aqui a abreviar, deixa uma ideia muito simples, a inteligência artificial não é um fim em si mesmo. A inteligência artificial deverá ser considerada como um meio para atingir um fim, e desejavelmente um fim que nos favoreça, a nós, ser humano, a nós, humanidade. Ora bem, por trás da preocupação dos cientistas e da solução política, não é? Há que pensar na questão em termos individuais. E aqui a proposta tem o meu cunho pessoal, enfim, é a forma como olho para o problema. Eu penso que a solução passa à boleia desse senhor que vem aí com ar da Xerix, o Sloterdijk, um filósofo alemão contemporâneo, particularmente atento ao mundo globalizado e à vertigem causada pelo excesso de velocidade, não é? Que as novas tecnologias vão imprimir nas nossas vidas. Ele sugere, e eu vou à boleia dele, no fundo, que sejamos um bocadinho cínicos. O que é que isto quer dizer? Que não vejamos a aquisição de conhecimento como meio para viver melhor, mas que nos preocupemos primeiro em viver melhor, para depois aprendermos qualquer coisa de razoável. Ou seja, não interessa aprender qualquer coisa. Interessa viver bem e, então, aprender qualquer coisa que venha a favorecer-nos e a permitir viver melhor ainda. Ou seja, numa palavra, que sejamos um bocadinho cínicos. E cínicos aqui também fazer um esclarecimento, não estamos a falar do sentido vulgarmente atribuído à palavra. Estamos a falar de uma escola filosófica começada no século IV a.C., por um senhor chamado Diógenes, que está aí embaixo na escola de Atenas, abandonado, vejam bem, despido, que ele andava na rua, no fundo uma escola que defende um tipo de vida despojado, não é? Em sintonia com a natureza e sistematicamente crítico do logocentrismo em que assenta a nossa civilização, a civilização ocidental. Ou seja, desde muito cedo, porque repare, os outros ilustres são todos em cima, está o Aristóteles, o Platão, o Ptolomeu, o Pitágoras, só ele é que está sozinho, sem roupas. Desde muito cedo, desde Platão, portanto, desenvolveu-se esta ideia, acreditou-se que as ideias elevam-nos e o corpo aproxima-nos da animalidade. E sendo que o corpo e a matéria deviam ser recalcados, deviam ser discriminados, deviam ser esquecidos, porque a inteligência acima de tudo. E aquilo que não pode ser traduzido num discurso inteligente não deveria ser considerado. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Sloterdijk propõe que nos aproximemos de uma vida simples, como a Diógenes propunha no século IV a.C.,
próximos da natureza, que assumamos a nossa naturalidade, a natureza, a nossa realidade, para depois então aprendermos a uma coisa de razoável. Os outros senhores que aparecem aí, o Jorge Bataille e o Frederico Nietzsche, aparecem que são os legítimos herdeiros da escola cínica, digamos assim. O Nietzsche, porque lembrou exatamente que nem tudo é convertido num discurso inteligente, não é? E há a dimensão irracional e lógica que não devemos ignorar. O Jorge Bataille, porque foi também alguém que deixou muito claro que, às vezes, o discurso pedagógico da filosofia deve dar lugar ao da literatura, por exemplo. Eu dou muitas vezes o registro do ensaio para escrever romances, exatamente nos romances nós somos obrigados a fazer sentido. O que isto quer dizer? Que não nos deixemos embriagar com tanto sistema de inteligência artificial e que reaprendamos a viver, desenvolvamos uma nova ecologia humana que nos permita estar connosco próprios sem medo, sozinhos, porque a inteligência artificial vai criar a ilusão que estamos sempre conectados. Portanto, assumamos a nossa individualidade e não temamos estar sozinhos em silêncio. Segunda ideia, recuperemos as relações tradicionais, presenciais, que são insubstituíveis por relações digitais, não é? E, sobretudo, que nos reharmonizemos com a natureza. Se é que ainda vamos a tempo. O David Attenborough, que é um senhor inglês que passou a sua vida a fazer viagens pelo mundo natural, diz que talvez ainda seja possível, mas começa a ser tarde. Portanto, olhar para a inteligência artificial de modo a poder extrair as suas vantagens e não olharmos para ela como um fim em si mesmo, de forma a levar-nos a esquecer aquilo que é fundamental, a nossa base animal, aquilo que nos aproxima da natureza, etc., para aí fora, e segundo, que não tenhamos medo de estar connosco mesmo, porque, de facto, é um problema gravíssimo e que pode, mais tarde ou mais cedo, voltar-se contra nós. Eu tenho certeza que ficou muita coisa por dizer, porque é enfim, sobretudo a única forma de olhar para o problema, mas também agora, logo a Sofia, o Gonçalo e a Beatriz me pegarem questões, talvez eu também me lembre da informação. Obrigada, professor. A questão que eu queria colocar, que é a partir do teste de Turing, Repete, Sofia. Diga. Repete, por favor. Obrigada, professor, pelo espaço. A questão que lhe queria colocar, que é a partir do teste de Turing e do argumento chinês, é a seguinte: será que a máquina tem autonomia para pensar? Bom, a resposta numa frase é não. Como eu disse, tudo depende. Está alguém aí com o micro ligado? Bom, a resposta numa palavra é não. Como eu disse há pouco, tudo começa com um sistema de instruções, com um algoritmo. No entanto, se calhar convém contar um bocadinho mais sobre o teste de Turing, para que as pessoas que nunca ouviram falar do mesmo saibam do que é que estamos a falar. O teste de Turing consiste no seguinte: o Turing pôs por trás de uma divisória um computador e uma pessoa que iam respondendo às perguntas de um interrogador do lado de cá da divisória. Se a máquina conseguisse enganar o interrogador, significaria que a máquina pensa. Ou seja, se o interrogador não conseguisse distinguir as respostas da pessoa das respostas da máquina, isso significaria que a máquina pensava. Ora bem, o que é que acontece? A máquina só conseguia passar no teste em dois cenários possíveis. Ou reduzíamos o conjunto de instruções de forma drástica, tornava o teste um teste muito específico, e não é isso que se pretende, ou então teríamos que encher a máquina, o computador, de representações que nós, seres humanos, temos do mundo à nossa volta, o que é um bocadinho impossível. Além disso, a conclusão a que se chegou é que, uma vez que as respostas da máquina dependem sempre das instruções, regras fixas, definidas à partida, as respostas estereotipadas,
não é? Denunciariam sempre o computador, a máquina. Por uma razão muito simples, falta-lhes aquilo que os filósofos chamam flexibilidade, bem entendido, falta-lhes aquilo que os filósofos chamam holismo mental. Holismo vem de holos, ver tudo como um todo e não como uma soma de partes. Falta, por exemplo, esta capacidade que nós seres humanos temos de covariar toda a informação que temos, de modo a supor respostas que poderíamos vir a dar numa situação inimaginável, por exemplo, não prevista. Ou, se quiserem, as máquinas nunca poderão fazer uma coisa que nós, seres humanos, fazemos, que é uma simulação desconectada. Isto é, pôr-nos fora da situação e olhar para nós como modelo daquilo que outros poderão vir a fazer. Eu dou-vos um exemplo também de um filósofo muito importante, o Dreyfus, que fala de uma situação de um restaurante. Mesmo que eu dissesse a uma máquina o que é que os empregados de um restaurante fazem, mesmo que eu desse demasiadas indicações, elas nunca poderiam saber responder à pergunta dependendo do tipo de empregado que temos. E se entrasse, por exemplo, no restaurante, um atirador furtivo. A resposta seria diferente se o empregado é um pacifista, se é um antifuzileiro, etc. A máquina não consegue fazer esta simulação. Bom, acho que já me alarguei. Olá, Setor, outra vez. Pronto, no seguimento do tema que o Setor tinha falado, sobre os carros autónomos, eu gostaria de lhe perguntar se, no caso de acontecer um acidente devido a um erro do carro autónomo, de quem é que será a culpa? Do ocupante ou do programador do carro? Eu não tenho resposta para isso. A resposta que eu tenho é que o sistema de inteligência artificial não consegue contornar esses problemas, sobretudo se pensarmos nos danos colaterais. Nós, seres humanos, temos alguma dificuldade em pensar o que é que poderá vir a acontecer se eu atropelar aquela pessoa em vez de outra, não é? Então imagino o que é uma máquina, não é? Não pode contabilizar os danos. É a velha questão da crítica ao critério utilitarista e da contabilização dos danos que já deverá ser estudado no ano passado. Não é assim? Exatamente. Pronto. E no seguimento também gostaria de perguntar mais uma coisa. Na programação do carro, quem é que acha que devíamos priorizar? Quem é que acha que devíamos salvaguardar primeiramente? A vida dos outros ou a vida do ocupante? Pois, essa é uma questão, sobretudo, muito importante, sobretudo se pensarmos que nem todos nós temos capacidade para adquirir um carro com um sistema desses, não é? Porque a vida de um indivíduo que tem dinheiro para comprar um carro desses vale mais do que a vida de um indivíduo que não tem, de um pacato cidadão que leva os filhos para a escola de manhã e que vai transportes públicos e que é atropelado por um sistema desses quando está a atravessar a estrada. Essa é uma questão muito, muito importante, muito interessante, além de importante, e para a qual eu não tenho resposta, pelo menos assim, imediata. Tenho vários cenários igualmente possíveis, mas os próprios especialistas não têm resposta para este problema, não é? Sobretudo, como disse, que não se chama ao alcance de toda a gente. O mesmo se passará com os robôs, que um dia vierem a substituir-nos em algumas tarefas, como já se diz, embora os políticos venham insistindo, não há problemas de emprego no futuro, os robôs não vêm roubar lugares a ninguém. Não é bem assim, não é bem assim. E a questão que se coloca é esta, depois quem é que vai ter acesso a esses robôs? Não é? Quem vai partilhar o link do TED? Muito bem. Gonçalo, queres falar disso? Porque este propósito, há um TED Talk muito interessante do Nick Bostrom, que de facto coloca a questão da grande inteligência artificial e que fala melhor que ninguém do que é isso, porque as pessoas têm tendência, ainda por cima agora falei do robô, não é? As pessoas têm tendência a antropomorfizar, enfim, a dar uma figura, a associar uma figura humana
aos sistemas de inteligência artificial. Não, temos que olhar para a inteligência artificial como isso que está aí ao lado do Gonçalo, assim uma série de algoritmos, letras, números, é uma coisa abstrata, que não se vê-se e não se vê, portanto, são sistemas invisíveis, estão em todo lado, mas não estão a lado nenhum. Não devemos pensar em inteligência artificial pensando em robôs. Estamos a falar de algoritmos que geram algoritmos e depois cuja meta não é de todo conhecida. E é isso que causa pavor e terror aos cientistas, pessoas avisadas, portanto, que tratam destes assuntos e que se preocupam com tudo isto. Eu gostaria de dar mais respostas, mas o tempo parece estar a acabar. Obrigado, Sr. Professor, há assim tantas perguntas, porque este tema aborda muitas questões, mas eu tentei aqui resumir numa só, que é: pode a inteligência artificial ser mais do que somente uma réplica ou uma simulação do pensamento humano? Essa é a questão que eu coloquei. Se pensarmos em grande inteligência artificial, essa possibilidade existe, não é? Mas eu aproveitava a tua pergunta para falar de uma outra questão, e prometo ser muito breve, mas é muito importante, que é, há dias, noutro contexto, alguém fez uma pergunta para a qual eu não estava preparado na altura para responder. A minha resposta foi titubeante, mas entretanto pensei nela. É possível que um sistema de inteligência artificial faça filosofia? E vais ver que a resposta que eu vou dar em relação a esta resposta vai em conta da tua pergunta. Se nós entendermos fazer filosofia como articulação de um problema, colocar argumentos e contra-argumentos para chegar a uma conclusão, a resposta é sim, porque eu dou-lhe as instruções, qual é o problema, os argumentos a favor, contra, mas há uma coisa que nenhum sistema de inteligência artificial fará e que está na base da própria filosofia, e essa é a mensagem que eu queria deixar-vos, que é o questionamento, a vontade de saber, a curiosidade, a espontaneidade que nos leva a interrogar, a pôr em questão, nomeadamente a questão em relação às instruções. Que instruções são essas? Quem é que dá as instruções? Isso a máquina não pode fazer. A máquina não se automove. Mas, em termos de grande inteligência artificial, sim, o problema existe. Porque há algoritmos muito inteligentes que inferem conhecimentos a partir de conhecimentos. Ok. Obrigada. Temos agora aqui algumas questões do fórum que foram-nos dadas, então. A primeira é esta aqui. A inteligência artificial pode ser mais criativa que a inteligência humana? Mais criativa? Sim. Não. Nunca poderá ser mais criativo do que a inteligência humana. Desde logo, porque, como eu já disse, tudo começa com um conjunto de instruções. Depois, nunca é demais sublinhar esta ideia, porque nenhuma máquina consegue pôr as instruções em causa. E é isso que se pede a um estudante de filosofia, é que perguntem porquê é que é assim. A máquina recebe instruções e executa-as de forma eficaz, exemplar, e resolve os problemas que forem colocados à sua frente em função das instruções. Mas não se automove. Não há um estudante de filosofia que põe em questão as instruções. Não é? Portanto, agora também queríamos saber, se nos puder responder, é que em que medida é que a inteligência artificial pode substituir os livros? Os livros. O pensamento. O pensamento. Eu acho que estamos sempre a ir ao encontro da mesma questão. O que é interessante, não pode substituir os livros. Mas eu penso que a questão é mais como é que, enfim, um livro online, não, as memórias, não é? Pensa no contexto. O cheiro, vocês são dados, salvo erro, não é? Sim. O cheiro, a forma, o som que podemos fazer com o livro, tudo isso é importante. Podemos atirá-lo com ele a um professor de quem não gostemos. Isso não se pode fazer com o livro online, não é? Portanto, eu acho que não há qualquer comparação. Acho que estamos... Obrigada por ter respondido. Pronto, obrigado, Sr. Obrigado.
para... A todos, obrigada, principalmente aqui aos nossos alunos moderadores que fizeram aqui um excelente trabalho, a Ana Sofia, a Beatriz e o Gonçalo. Obrigada pelas vossas questões e também a todos os participantes pelas várias questões que foram aqui lançando e que o professor Francisco depois dará por escrito. Ele também agradece este desafio que lhe foi colocado e, acima de tudo, Francisco, muito obrigado em nome de toda a equipa Estudo em Casa, da qual o professor Francisco também faz parte, que de facto este foi um momento de uma partilha excelente, de uma discussão em torno de um tema muito central nas nossas vidas e que não podemos deixar de continuar a ter uma atitude crítica, questionar tudo aquilo que nos move, uma vez que lidamos e usamos cada vez mais tecnologia e a inteligência artificial. Portanto, a todos os participantes, muito obrigado por terem estado presentes. Não hesitem também em visitar a nossa página do estudoemcasamais.dge.mec.pt e ver os recursos que já estão disponíveis para as diferentes aprendizagens do currículo. Está bem? Até breve. Muito obrigada a todos e bem-ajam. Obrigada. Obrigado, até breve. Obrigado. Obrigada. Tchau, Beatriz, Sofia, Gonçalo. Obrigado. I work with a bunch of mathematicians, philosophers, and computer scientists, and we sit around and think about the future of machine intelligence, among other things. Some people think that some of these things are sort of science fiction-y, far out there, crazy. But I like to say, okay, let's look at the modern human condition. This is the normal way for things to be. But if we think about it, we're actually recently arrived guests on this planet. The human species, well, think about if the world was created, Earth was created 1 year ago. The human species then would be 10 minutes old. The industrial era started 2 seconds ago. Another way to look at this, if you think of world GDP over the last 10,000 years. I've actually taken the trouble to plot this for you in a graph. It looks like this. It's a curious shape for a normal condition. I sure wouldn't want to sit on it. Now, let's ask ourselves, what is the cause of this current anomaly? Some people would say it's technology. Now, it's true. Technology has accumulated through human history. And right now, technology advances extremely rapidly. That is the proximate cause. That's why we are currently so very productive. But I like to think back further to the ultimate cause. Look at these two highly distinguished gentlemen. We have Kanzi. He's mastered 200 lexical tokens, an incredible feat. And Ed Witten unleashed the second superstring revolution. If we look under the hood, this is what we find. Basically the same thing, right? One is a little larger. It maybe also has a few tricks in the exact way it's wired. These invisible differences cannot be too complicated, however, because there have only been 250,000 generations since our last common ancestor, and we know that complicated mechanisms take a long time to evolve. So a bunch of relatively minor changes take us from Kanzi to Witten, from broken off tree branches to intercontinental ballistic missiles. So this then seems pretty obvious that everything we've achieved, pretty much, and everything we care about depends crucially on some relatively minor changes that made the human mind. And the corollary, of course, is that any further changes that could significantly change the substrate of thinking could have potentially enormous consequences. Some of my colleagues think we are on the verge of something that could cause a profound change in that substrate, and that is machine superintelligence. Like, artificial intelligence used to be about putting commands in a box. You would have human programmers that would painstakingly handcraft knowledge items. You'd build up these expert systems, and they were kind of useful for some purposes, but they were very brittle. You couldn't scale them. Basically, you got out only what you put in. And since then,
a paradigm shift has taken place in the field of artificial intelligence. Today, the action is really around machine learning. So rather than handcrafting knowledge representations and features, we create algorithms that learn, often from raw perceptual data. Basically the same thing that the human infant does. The result is AI that is not limited to one domain. The same system can learn to translate between any pairs of languages, or learn to play any computer game at the Atari console. Now, of course, AI is still nowhere near having the same powerful cross-domain ability to learn and plan as a human being has. The cortex still has some algorithmic tricks that we don't yet know how to match in machines. But so the question is, how far are we from being able to match those tricks? A couple of years ago, we did a survey of some of the world's leading AI experts to see what they think. And one of the questions we asked was, by which year do you think there is a 50% probability that we will have achieved human-level machine intelligence? We defined human level here as the ability to perform almost any job at least as well as an adult human, so real human level, not just within some limited domain. And the median answer was 2040 or 2050, depending on precisely which group of experts we asked. Now, it could happen much, much later or sooner. Like, the truth is nobody really knows. Right? What we do know is that the ultimate limits to information processing in machine substrate lie far outside the limits in biological tissue. This comes down to physics. A biological neuron fires maybe at 200 hertz, 200 times a second. But even a present-day transistor operates at a gigahertz. Neurons propagate slowly in axons, 100 meters per second tops. But in computers, signals can travel at the speed of light. There are also size limitations, like a human brain has to fit inside a cranium, but a computer can be the size of a warehouse or larger. So the potential for superintelligence kind of lies dormant in matter, much like the power of the atom lied dormant throughout human history, patiently waiting there until 1945. In this century, scientists may learn to awaken the power of artificial intelligence. And I think we might then see an intelligence explosion. Now, most people, when they think about what is smart and what is dumb, I think have in mind a picture roughly like this. So at one end, we have sort of the village idiot. And then far over at the other side, we have Ed Witten, or Albert Einstein, or whoever your favorite sort of guru is. But I think that from the point of view of artificial intelligence, the true picture is actually probably more like this. AI starts out at this point here, at zero intelligence, and then after many, many years of really hard work, maybe eventually we get to mouse-level artificial intelligence, something that can navigate cluttered environments as well as a mouse can. And then, after many, many more years of really hard work, lots of investment, maybe eventually we get to chimpanzee-level artificial intelligence. And then, after even more years of really, really hard work, we get to village idiot artificial intelligence. And a few moments later, we are beyond Ed Witten. The train doesn't stop at Humanville Station. It's likely rather to swoosh right by. Now, this has profound implications, particularly when it comes to questions of power. For example, chimpanzees are strong. Like, pound for pound, a chimpanzee is about twice as strong as a fit human male. And yet, the fate of Kanzi and his pals now depends a lot more on what we humans do than on what the chimpanzees do themselves. Once there is superintelligence, the fate of humanity may depend on what the superintelligence does. Think about it. Machine intelligence is the last invention that humanity will ever need to make. The machines will then be better at inventing than we are, and they'll be doing so on digital timescales. What this means is basically a telescoping of the future. So think of all the crazy technologies that you could have imagined maybe humans could have developed in the fullness of time. So cures for aging, space colonization, self-replicating nanobots, or uploading of minds into computers. All kinds of science fiction stuff that's nevertheless consistent with the laws of physics. All of this, a superintelligence could develop, and possibly quite rapidly. Now, a superintelligence with such technological maturity
would be extremely powerful. And at least in some scenarios, it would be able to get what it wants. We would then have a future that would be shaped by the preferences of this AI. Now, a good question is, what are those preferences? Here it gets trickier. To make any headway with this, we must first of all avoid anthropomorphizing. And this is ironic because every newspaper article about the future of AI has a picture of this. And so I think what we need to do is to conceive of the issue more abstractly, not in terms of vivid Hollywood scenarios. We need to think of intelligence as an optimization process, a process that steers the future into a particular set of configurations. A superintelligence is a really strong optimization process. It's extremely good at using available means to achieve a state in which its goal is realized. This means that there is no necessary connection between being highly intelligent in this sense and having an objective that we humans would find worthwhile or meaningful. Suppose we give an AI the goal to make humans smile. When the AI is weak, it performs useful or amusing actions that cause its user to smile. When the AI becomes super intelligent, it realizes that there is a more effective way to achieve this goal. Take control of the world and stick electrodes into the facial muscles of humans to cause constant beaming grins. Take another example. Suppose we give AI the goal to solve a difficult mathematical problem. When the AI becomes super intelligent, it realizes that the most effective way to get the solution to this problem is by transforming the planet into a giant computer so as to increase its thinking capacity. And notice that this gives the AIs an instrumental reason to do things to us that we might not approve of. Human beings in this model are threats. We could prevent the mathematical problem from being solved. Now, of course, presumably things won't go wrong in these particular ways. Right? These are cartoon examples. But the general point here is important. If you create a really powerful optimization process to maximize for objective X, you better make sure that your definition of X incorporates everything you care about. This is a lesson that's also taught in many a myth. King Midas wishes that everything he touches be turned into gold. He touches his daughter, she turns into gold. He touches his food, it turns into gold. This could become practically relevant, not just as a metaphor for greed, but as an illustration of what happens if you create a powerful optimization process and give it a misconceived or poorly specified goal. Now, you might say, well, if a computer starts sticking electrodes into people's faces, we just shut it off. A, this is not necessarily so easy to do if we've grown dependent on the system. Where is the off switch to the internet? B, why haven't the chimpanzees flicked the off switch to humanity? Or the Neanderthals? They certainly had reasons. We have an off switch, for example, right here. The reason is that we are an intelligent adversary. We can anticipate threats and plan around them, but so could a super intelligent agent, and it would be much better at that than we are. Point is, we should not be confident that we have this under control here. And we could try to make our job a little bit easier by, say, putting the AI in a box, like a secure software environment, a virtual reality simulation from which it cannot escape. But how confident could we be that the AI couldn't find a bug? Given that merely human hackers find bugs all the time, I'd say I'm probably not very confident. All right, so we disconnect the Ethernet cable to create an air gap. But again, merely human hackers routinely transgress air gaps using social engineering. Right now, as I speak, I'm sure there is some employee out there somewhere who's being talked into handing out her account details by somebody claiming to be from the IT department. More creative scenarios are also possible. If you're the AI, you could imagine wiggling electrodes around in your internal circuitry to create radio waves that you can use to communicate. Or maybe you could pretend to malfunction, and then when the programmers open you up to see what went wrong with you, they look at the source code, bam, the manipulation can take place. Or it could maybe output the blueprint to really nifty technology, and when we implement it, it has some surreptitious side effect that the AI had planned. The point here is that we should not be confident in our ability to keep a super intelligent genie locked up in its bottle forever. Sooner or later, it will out. I believe that
the answer here is to figure out how to create super intelligent AI such that even if, when it escapes, it is still safe because it is fundamentally on our side, because it shares our values. I see no way around this difficult problem. Now, I'm actually fairly optimistic that this problem can be solved. Like, we wouldn't have to try to write down a long list of everything we care about, or worse yet, spell it out in some computer language like C++ or Python. Like that would be a task beyond hopeless. Instead, we would create an AI that uses its intelligence to learn what we value.